Olá, você que nos acompanha em mais uma devocional Não Temas, nesta sexta-feira, 13 de outubro, e louvamos a Deus por esse tempo, por esse momento em que podemos refletir na palavra de Deus e também nos alimentarmos nesta meditação, nessa devocional, nessa manhã. Vamos orar e agradecer a Deus por esse tempo. Senhor, muito obrigado pela manhã que estamos agora, ó Pai, diante da Tua Palavra, neste alimento espiritual para a nossa vida, para o fortalecimento da nossa fé, para a nossa caminhada cristã. Ajuda-nos, ó Deus, e que esta palavra traga não só reflexão ao intelecto, mas principalmente transformação ao nosso coração. Ajuda-nos, ó Deus, na nossa falta de fé em alguns momentos. Ajuda-nos a enxergar, ó Deus, os Teus propósitos, os Teus planos para as nossas vidas. E assim, ó Deus, nos abençoa nesse dia. Senhor, nós precisamos de Ti e confiamos no Senhor a nossa vida e esperamos em Ti, ó Deus, as Tuas providências. Senhor amado, cuida, Senhor, de todos aqueles que nos acompanham, que também estarão, ó Deus, em algum lugar, em algum momento, ouvindo esta meditação. Que o Senhor assim aplique aos corações como Tu queres, como Tu fazes. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Hoje nós vamos ler Salmo 78, versículo de número 53. Salmo 78, 53. Interessante que Salmo 78 fala aqui do povo de Israel e da história toda do povo de Israel. O texto no versículo 53 do Salmo 78 diz: dirigiu-os com segurança e não temeram, ao passo que o mar submergiu os seus inimigos. Dirigiu-os com segurança e não temeram. Nós temos esta expressão aqui neste salmo, um salmo que conta a história do povo de Israel. O Salmo 78 é um salmo relativamente maior do que os demais, do que a grande maioria dos salmos. Ele tem 72 versículos, porque ele conta exatamente a trajetória do povo de Israel, desde a sua formação até Davi. Então, ele vai terminar o salmo, bom dia, pastor Célio, Alba, Deus abençoe. Ele vai contar aqui então a história até Davi. O versículo 70 diz: também escolheu a Davi o seu servo. Então, contando toda a história de Israel desde o seu início. Ele inicia o Salmo 78, Asaf, dizendo: escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a nossos filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Por isso ele é um salmo chamado Salmo Didático, como diz aí o subtítulo. A Sociedade Bíblica, de certa forma, acertou aqui ao dar o título do Salmo 78 de A Providência Divina na História do Seu Povo. E de fato, nós vemos aqui a providência de Deus em todos os momentos do povo de Israel. E aqui, então, como é um salmo didático, um salmo de ensino, está relembrando o povo, como o povo agiu, mas também como Deus agiu com este povo. Quantas coisas o povo fez, a sua incredulidade, as suas murmurações, e tudo mais que esse povo fazia contra Deus,
e mesmo assim Deus, com a sua misericórdia, bondade, amor, providenciou na vida do povo. Nós vemos aí então, desde o verso 5, ele começa a contar aí tudo o que o povo viveu ali, os seus pecados também. Veja que o Salmo 78, Asaf não exime o povo dos seus erros e começa a contar e mostrar a sua ingratidão, a sua incredulidade, né, diante de tudo o que Deus estava fazendo, né, e o povo não reconhecia. Deus manda o maná no deserto, Deus faz chover sobre eles as codornizes, Deus abençoa aquele povo com água, providenciando água, e tudo que o povo precisava, Deus estava sempre suprindo. Mas o povo sempre respondia com incredulidade, com murmuração, com desprezo com Deus, né? No versículo 40 nós vemos aí ele dizer: quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto e na solidão o provocaram, tornaram a tentar a Deus, agravaram o Santo de Israel. Deus se manifestou graciosamente com esse povo, com bondade, com recursos, e o povo devolvia a Deus com murmurações, ingratidões, incredulidade, desprezo. É triste, porque o que esse salmo está nos mostrando é exatamente como nós agimos também com relação ao nosso Deus. É triste esta percepção, né, de muitos teólogos, e que eles estão certos no que dizem, né? Interessante que Charles Spurgeon, ele fala que temos forte tendência de gravar nossas tribulações em mármore e de escrever nossas bênçãos em areia. Ou seja, a gente lembra mais das tribulações porque elas estão gravadas em lugares sólidos, né, enquanto as bênçãos de Deus a gente esquece. Meu querido, como nós precisamos entender e mudar a nossa vida, mudar os nossos pensamentos, mudar como nós agimos com esse Deus. Deus tem sido tão gracioso e o povo de Israel foi tão beneficiado por Deus, e a resposta desse povo era de uma maneira triste. E a paz de Deus, meu querido, né? Ederson, que Deus abençoe a sua vida. E nós precisamos nos atentar com relação a isso. Quantas vezes criticamos, murmuramos e brigamos com Deus? Já ouvi pessoas dizendo sobre isso, né? Que brigaram com Deus, né? E discutiram com Deus em oração. E nós precisamos olhar para o Salmo 78 e nos alertar com relação a isso, pois isso não é bom, né? Na vida cristã isso não é bom, de Deus fazer tanto por nós e nós ainda retribuímos a esse Deus com incredulidade, com murmurações, com críticas, e nós não observamos o quanto ele tem sido gracioso com a nossa vida. A partir do versículo de número 40, nós vemos aí então Asaf lembrando pelo menos 6 ou 7 pragas do Egito, mostrando o quanto Deus estava ali intervindo na vida do Egito e a favor do povo de Israel. E aí ele não lembra das 10 pragas, mas lembra de 6 ou 7 delas, e fazendo com que o povo então fosse livre ali naquele momento. E aí no versículo 51 mostra a última praga, né? Feriu todos os primogênitos do Egito, as primícias da virilidade nas tendas de Cã. Fez sair o seu povo como ovelha e os guiou para o deserto como um rebanho.
E aí o 53, que é o nosso texto de hoje, diz: dirigiu-os com segurança e não temeram, ao passo que o mar submergiu os seus inimigos. Veja, nós vamos trabalhar aqui duas questões no versículo 53, muito curiosas e particulares da nossa fé, da nossa espiritualidade. Veja, primeiro, dirigiu-os com segurança e não temeram. Aqui não significa que eles, ao verem o mar vermelho abrirem diante de si, eles ficaram felizes da vida, abriram um sorriso: agora estamos livres, vamos passar pelo mar, né? Deus está abrindo o mar para nós. Não foi esse sentimento, né? Nós vemos aqui que o que eles tinham em mente é: se Deus abriu esse mar, nós estamos seguros. Eu estou com medo de atravessar esse mar, mas o Senhor vai me proteger, vai cuidar de mim. E olha só o que nós vemos, o sentimento do povo lá em Êxodo 14, diante do mar. Quando nós lembramos aqui do que Asaf está dizendo, alguns podem até ler isso: dirigiu com segurança e não temeram, como se o povo estivesse passando pelo mar ali, o mar vermelho naquele momento, e tranquilamente, e não foi assim, né? Isso significa que muitas vezes Deus está abrindo as portas da oportunidade para nós, né? Nos salvando, nos livrando de algumas situações, mas isso não quer dizer que nós estamos vendo aquilo de uma maneira tranquila. Êxodo 14, quando eles estão ali diante do Mar Vermelho, e o Egito atrás do povo de Israel, o capítulo 14 de Êxodo diz assim, a partir do verso 10: e chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: será por não haver sepulcro no Egito que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? O povo está com medo, e o povo está achando que vai morrer, né? E nós estamos aqui vendo que o povo não estava feliz naquela hora em que as coisas estão acontecendo. Não é isso que te dissemos no Egito, versículo 12: deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrer nesse deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos, e vede o livramento que o Senhor do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então, naquele momento, depois disso, Deus fala com Moisés, que toca o bordão ali no mar. No versículo 16 tem a ordem de Deus para isso, e ali o mar então se abre, e eles, no versículo 21, o mar se abre, e os filhos de Israel entram pelo meio do mar seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Versículo 22. Então nós temos aqui esta descrição de que este não temeram, no versículo 53, não é que eles seguiram em frente sem medo, mas que eles confiaram no Senhor a sua segurança. E aí, nesse primeiro aspecto, quanto dessa confiança você tem diante dos caminhos que Deus abre em sua vida? Você está seguro? Você está tranquilo, né? Ou você tem aquele receio de tomar aquela decisão e não saber se é a porta que Deus abriu, se você deve seguir em frente ou não, né? E você fica meio
duvidoso, mas o povo de Israel também estava assim. Esse não temeram aqui não é que eles seguiram em frente, né, que estavam tranquilos, mas que eles confiavam que a segurança que eles precisavam vinha do Senhor e não do mar aberto. Nós às vezes olhamos para as oportunidades e pensamos que podemos, diante disso, ser algo de Deus ou não. Ficamos pensativos se devemos seguir em frente ou não, e não é fácil mesmo, né? Por isso que Efésios capítulo 5 nos diz lá que nós precisamos compreender bem a vontade de Deus, e nós precisamos entender que muitas vezes esse temor aparece, esse temor que está diante de nós, esse temor, esse medo de seguir em frente. Veja que Pedro, naquela situação em Mateus 14, quando Jesus está andando sobre as águas, ele ficou em dúvida se era o Senhor ou não. E ali ele então, se é o Senhor, né, então deixa que eu vá até o Senhor. E ali Jesus o chama e ele anda em alguns momentos sobre as águas, mas o texto diz que ele começou a reparar no vento, nas ondas, e ali começou a afundar. E então Jesus o resgata naquela hora, sobem no barco e Jesus o adverte, falando da sua fé, né? Do seu problema com a fé. Em alguns momentos a gente parece ter uma fé, né, que nos faz sair do barco, mas a gente começa a reparar nas adversidades, nos problemas, e aquilo, então, aquela oportunidade se transforma em algo terrível, e tudo por causa da nossa fé que ainda não foi devidamente trabalhada por conhecer mais o Senhor. E aqui o povo de Israel estava ainda aprendendo a confiar no Senhor, estava aprendendo e a entendendo quem é o Senhor. Este povo que passou pelo mar vai morrer no deserto, porque este mesmo povo que não temeu passar no meio do mar, depois estava fazendo o bezerro de ouro, ali em Êxodo 32. E depois, lá em Números, quando estão diante de Canaã e vão e o relato dos espias, não vai entrar na terra, com medo do povo gigante que está ali, nos cananitas que estão ali já morando na terra, em que eles com Josué serão tirados de lá. Veja, esse mesmo povo que passou pelo mar teve medo em outras situações que eles não seguiram em frente como Deus esperava. E então não é olhar para este texto, dirigi-os com segurança e não temeram, e pensar que não houve ali medo de passar no Mar Vermelho. Pelo contrário, eu imagino que eles estão sim passando pelo Mar Vermelho, mas olhando, como a gente vê o relato ali de Êxodo 14, olhando para aquelas águas como muros à sua direita e à sua esquerda, e temerosos, mas eles confiavam no Senhor. Davi também põe esta expressão no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Não era uma caminhada fácil o vale da sombra da morte, mas o não temer de Davi ali estava na presença de Deus com ele, e não porque ele dava conta de passar pelo vale. E aqui é a mesma situação. Não é que o Mar Vermelho aberto era ali o caminho que Deus abriu. Eles não estavam confiando no caminho que foi aberto. Eles estavam confiando na segurança do Senhor. É isso que fez com que o povo caminhasse.
e mesmo que os olhos traziam a eles o medo daquela circunstância, mas era confiando no Senhor que eles chegariam ao outro lado do mar. Mas veja, aqui também tem uma outra expressão para nós aprendermos aqui. A segunda frase do versículo 53 diz: ao passo que o mar submergiu os seus inimigos. Há algo aqui que nós precisamos estar atentos, mas também os inimigos, de que aqueles que não são do Senhor se aproveitam das oportunidades de Deus como algo para fazer outras coisas. Isso é um problema, isso é sério e isso se reverte em maldição. Aqui nós vemos os que, quando nós olhamos para o relato de Êxodo, capítulo 14, nós vemos que os egípcios também passaram pelo mar. É claro que eles não chegaram na outra ponta, na outra margem, mas eles viram o mar aberto e passaram. Você já parou para pensar nisso? De que eles viram aqueles muros de águas ao seu lado também e passaram por ele. Eles deveriam ter permanecido na praia do outro lado, diante daquela maravilha, diante daquela coisa maravilhosa que aconteceu ali naquele instante. Mas eles passaram também. Eles não concluíram a caminhada, mas passaram. Isso aqui me fez pensar exatamente em que muitos querem também aproveitar as oportunidades de Deus sem conhecer este Deus. Querem ir no vácuo, né? Querem ir no vácuo da bênção do outro, né? E nós vemos isso ali também em Atos, quando Paulo está ali na cidade de Éfeso ali, e alguns os filhos de um profeta estão ali também, e tem um endemoniado que chega ali e diz: eu esconjuro, em nome de Deus a quem Paulo prega. E aí aquele demônio diz: eu sei quem é Paulo e sei quem é Jesus, e vocês quem são? Ou seja, usar o nome de Deus, usar as oportunidades de Deus como uma oportunidade para se beneficiar é um problema sério. Os egípcios aqui também passaram pelo mar, mas o mar fechou em cima deles. Então, quem não é do povo de Deus, quem não segue esse Deus, quem não conhece esse Deus, quem não serve a este Deus e o segue, pode ter problemas muito sérios, usando as oportunidades que foram dadas ao povo de Deus. Nós podemos ver Deus também agindo neste mesmo caminho e interferindo na vida de pessoas que não conhecem esse Deus. Os egípcios ali, naquele momento, foram tragados pelo mar. Quando estavam ali no meio do mar, o mar fechou sobre eles. Eles não concluíram a caminhada. O povo de Deus concluiu a caminhada no meio do mar. E nesta caminhada é que nós vamos aprendendo também aquilo que Pedro nos ensina na sua primeira carta, que somos forasteiros e que estamos de peregrinação neste mundo, e que nesta peregrinação nós andamos por fé. Como Paulo diz em 2 Coríntios 5, nós não nos guiamos pelo que vemos, mas andamos por fé. E esta caminhada pela fé, mesmo vendo as adversidades, mesmo vendo o muro de água do nosso lado, a possibilidade dele cair, quem me sustenta nessa caminhada e para perseverar e chegar até o fim é o Senhor, é a segurança no Senhor. Aqueles que estão seguindo essa caminhada, mas que não têm conhecido deste Deus,
não terminarão essa caminhada, não terminarão esse caminho, mas no meio do caminho serão engolidos, e porque estão se aproveitando para outras coisas que não é o servir a este Deus. Então, nós vemos aqui como Deus age. Um caminho só, mas duas realidades. Um caminho em que um povo confiou na segurança do Senhor, e por isso eles não temeram. Mas outro povo que nesse mesmo caminho foi tragado e o mar submergiu sobre eles. Aí a questão é quem nós somos, né, nesta caminhada, nesse caminho que está aberto para nós, né? De que lado nós estamos? Somos do povo de Deus que estamos confiando na segurança do Senhor, ou desses que estão se aproveitando porque as oportunidades que são abertas, mas não conhecem esse Deus, não confiam nesse Deus, não buscam a segurança nesse Deus, mas querem só se aproveitar do caminho. As portas que são abertas, né? Tem uma música de Josué Rodrigues que diz: portas que se fecham são iguais a que se abrem, se abertas ou fechadas por Deus. Assim como nós vemos ali nas igrejas do Apocalipse, né? Que foi colocada uma porta aberta, né, para uma das igrejas ali, e o povo de Israel teve esta oportunidade, esta porta aberta aqui para eles naquele momento, e que os egípcios também se aproveitaram desta porta e não a concluíram. Na igreja de Filadélfia, Apocalipse capítulo 3, versículo 7, ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. É o mesmo Deus que nos dá a oportunidade e abre as portas. Isso não significa que diante da porta aberta você não vai ter medo, mas que a nossa confiança está no Senhor, a nossa segurança está no Senhor, e não no caminho, e não na porta aberta, e não na oportunidade que foi mostrada diante de nós. Então que Deus te abençoe neste dia, né? Hoje é um pós-feriado, né? E graças a Deus por esse recurso que nós temos, porque não importa o lugar aonde nós estivermos, aqueles que estão viajando por causa do feriado de ontem, né, podem também ser abençoados por causa da internet. Nós podemos ter aí em qualquer lugar do mundo, né, como nós temos aqui o nosso irmão Ederson, né, compartilhando conosco aqui, e isso é uma bênção, né, de podermos estar tão longe, mas ouvindo e sendo abençoados, né? Então que Deus abençoe a sua vida, e mesmo sendo um pós-feriado, as oportunidades de Deus se levantam a cada manhã, né? E Deus vai nos conduzindo pela graça, mas lembre, nossa segurança não está, né, nas oportunidades, nos caminhos que são abertos, mas a nossa confiança está no Senhor. Ele que nos segura e nos traz segurança nessa caminhada, mesmo sendo um vale de sombra de morte, mesmo sendo um caminho de águas, que o mesmo caminho que nós que podem ser um caminho tranquilo para nós, se esse caminho for Jesus, ele é tranquilo. Se esse caminho, o mesmo caminho, em outro texto vai dizer que Deus vai fazer tropeçar os inimigos neste mesmo caminho. Ou seja, um caminho só, mas duas realidades, aonde um chegará seguro no final, o outro será submergido nesse caminho. E que Deus abençoe sua vida, para que você chegue até o final, que a sua segurança esteja no Senhor, que vai sustentá-lo nessa caminhada até o final. Não é a sua força, não é a sua habilidade,
não é a sua capacidade, a sua inteligência, a sua saúde, não é quem você é, né? Porque somos pecadores, como a palavra de Deus diz, ou seja, nós só vamos chegar lá por causa do Senhor. É Ele quem abre os caminhos e é Ele que nos conduz até o final desse caminho. Então que Deus abençoe a sua vida e que Ele seja a sua segurança para que você chegue lá até o final. Vamos orar? Senhor amado, diante, ó Pai, deste dia, nós te pedimos que o Senhor nos ajude a confiar em Ti. Tira de nós, ó Deus, a confiança em outras circunstâncias, a confiança, ó Deus, naquilo que vemos, a confiança na nossa habilidade, na nossa capacidade. Senhor, existem outros que estão se apoiando nisso e andando a vida cristã, ó Deus, mas não confiando em Ti. Assim como os egípcios, infelizmente, ó Pai, o Senhor tem outro destino para eles e disso, ó Deus, nós pedimos, diante disso nós pedimos misericórdia, porque só o Teu Espírito pode transformar o coração para compreenderem a realidade espiritual. Como Eliseu ali, ó Deus, pediu ao seu servo, abre os olhos para que enxerguem o Senhor. Abre os olhos destes, ó Deus, para que compreendam a necessidade de buscar o Senhor e confiar e colocar a sua confiança, a sua fé, a sua esperança em Ti, ó Deus, e não na sua capacidade, na sua força, na sua saúde. Senhor amado, diante da nossa caminhada cristã, são abertas portas, são fechadas as portas, mas o Senhor é quem sustenta a nossa vida. E assim, ó Deus, que possamos sempre lembrar que se as portas, ó Deus, e os caminhos são abertos, que possamos confiar tranquilamente no Senhor que sustenta a nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, na caminhada cristã. A peregrinação não é fácil. Ó Deus, nós temos medo, ó Pai, de várias circunstâncias, mas mesmo assim continuamos andando, continuamos, ó Deus, caminhando e não confiando no caminho, não confiando, ó Deus, na nossa habilidade de caminhar, mas confiando no Senhor. Cuida de nós, cuida de todos aqueles, ó Deus, que têm uma oportunidade aberta hoje. Se ainda não abriu, ó Deus, essa oportunidade de mudança na vida, que o Senhor esteja trazendo tranquilidade e que o medo das circunstâncias, o medo e a angústia, ó Deus, que apavora, venha a ser tranquilizado pelo Teu Espírito. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Uma boa sexta-feira, na graça e na paz do Senhor, né? Bom dia aí, Ederson, Jocely, né? Alba e todos os demais que têm nos acompanhado aí nas sextas-feiras. Deus abençoe a todos.